Fala pessoal, mais uma vez com vocês aí, sempre trazendo um tema ligado ao metal e suas inúmeras vertentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos novos e velhos inscritos do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta os vídeos e acione o sininho das atualizações para você receber os novos vídeos que porventura eu vou postar aqui no canal. O meu agradecimento a todos vocês. E o tema de hoje é rock nacional dos anos 70. Então, como eu sempre faço, a minha preocupação é trazer para vocês um conteúdo de qualidade e com isso uma pesquisa de qualidade. Então, o meu vídeo hoje tem como base um documentário feito pelo reverendo Marcelo Rossi, chamado 50 anos do rock brasileiro, que é esse documentário aqui, ó. Quem quiser se aprofundar no rock nacional dos anos 70, 60 e 50, eu recomendo esse documentário aqui, que ele é maravilhoso e aprofunda bem esse tema. Antes da gente entrar diretamente no rock nacional dos anos 70, eu vou fazer uma breve digressão a respeito de quando surgiu o rock no nosso país e chegar nos anos 70. O primeiro registro de gravação de um rock no nosso país foi feito por uma mulher chamada Nora Ney, do qual ela gravou aquela música do Bill Haley and the Comets, que é Rock Around the Clock. Ela gravou essa música no rádio e com isso os historiadores consideram que foi o primeiro rock gravado em terreno brasileiro. Mas quem se destacou mesmo no final da década de 50 e início da década de 60 foram os irmãos Campelo, ou seja, o Tony Campelo e a Celi Campelo. Na época, os dois irmãos faziam muitos bailes, ou seja, eles eram os cantores, eram acompanhados por uma banda que tocavam alguns rocks e as pessoas dançavam e confraternizavam. Inclusive, foi com a Celi Campelo que teve a gravação do Estúpido Cupido, que estourou em âmbito nacional. Porém, no início da década de 60, o nosso país sofreu a incidência e a influência da Beatlemania. Então os Beatles começaram a estourar, obviamente na Inglaterra, e aqui começou a iniciar o que veio a se chamar de Jovem Guarda. Muita gente torce o nariz quando se fala que a Jovem Guarda foi um movimento de rock nacional, mas na verdade ela foi um movimento de rock nacional porque ela pegou, inclusive até música dos Beatles, colocou letras em português. Então era muito comum eles pegarem músicas estrangeiras, sobretudo dos Beatles, e transformarem as músicas com letras em português para o público brasileiro. E aí a gente poderia citar infinitos artistas, tais como o saudoso Gerry Adriani, o Roberto e o Erasmo Carlos, a Vanderleia, dentre outros que compuseram a Jovem Guarda, né? E aí, quando a Jovem Guarda começou a cair, surgiu o famoso rock nacional dos anos 70. E é aí que eu quero entrar. As bandas do rock nacional dos anos 70, elas tinham que enfrentar várias dificuldades. Num contexto histórico, primeiramente elas tinham que enfrentar a ditadura que assolava o país naquela época. Então esse era um primeiro grande obstáculo que as bandas dos anos 70 tinham. Um outro obstáculo era que para a aquisição de instrumentos era muito difícil, porque os instrumentos nacionais não tinham uma qualidade boa, então eles teriam que importar esses instrumentos de fora. Um outro detalhe, e esse é um detalhe que o fã fica sem saber, né? É porque naquela época não existe muitos registros dos shows e dos eventos que ocorreram nos anos 70. Porque naquela época ainda não tinha aquelas filmadoras com capacidade, né, para filmar. Então a gente fica um pouco com falta de registros, fotos e afins. Mas mesmo assim, no Brasil houve uma cena de rock and roll muito forte. E essa cena de rock and roll, ela misturava vários ingredientes. Para vocês terem ideia, na Inglaterra, na verdade, estava estourando o rock progressivo,
E as bandas nacionais, nota-se de forma clara, pegavam muita influência do rock progressivo da Inglaterra, sobretudo dos primeiros álbuns do Yes, inclusive nas vocalizações, aquela vocalização típica dos álbuns do Yes, do John Anderson com Chris Square, que o John Anderson canta uma parte e os outros músicos acompanham e cantam uma outra parte. Isso foi muito utilizado no rock nacional dos anos 70. Além disso, o rock nacional também pegou aspectos regionais. O que eu quero dizer com isso? Muitas bandas do rock nacional, além de pegar essa influência do rock progressivo, pegavam influências dos estados da qual eles vinham. Então a gente tem, por exemplo, aqui em Minas, a gente teve o movimento do Clube da Esquina, que pegou influências da música de Minas, da música mineira. Algumas bandas do Nordeste pegaram influências dos estilos regionais de lá. Além disso, para formatar esse caldeirão de influências, muitas bandas também pegavam influência do rock psicodélico. Então a gente vê que, na verdade, na formatação do rock nacional nos anos 70, tinha influências de rock progressivo, rock psicodélico e das músicas regionais. E nesse caldeirão surgiram infinitas bandas que realmente têm um virtuosismo que salta aos olhos. E aí condensou o que viria a ser o rock nacional. Eu quero apresentar algumas bandas desta época que valem a pena você dar uma escutada e uma pesquisada. Primeira banda que eu gostaria de citar para vocês é uma banda que está ativa até hoje, que é essa aqui, ó. É o Patrulha do Espaço. Esse aqui é simplesmente o primeiro álbum do Patrulha do Espaço, chamado Primeiro. E, cara, o Patrulha do Espaço tem músicos fabulosos. Para você ter ideia, já fez parte do Patrulha do Espaço o Arnaldo Batista, que depois formou o Mutantes. Então o Patrulha do Espaço é uma senhora banda. Esse álbum em específico, eu gostaria de destacar o Rolando Castelo Júnior, excelente baterista, vivo até hoje. O cara tem uma pegada maravilhosa. Gostaria de destacar também o baixista do Patrulha do Espaço, à época, que era vou falar o nome dele aqui, Oswaldo Genari. Esse cara aqui, Oswaldo Genari. Esse disco tem linhas de baixo excelentes. O guitarrista era o Eduardo Sherman, que é esse cara aqui, o Eduardo Sherman. E vou mostrar o Rolando Castelo Júnior, que até hoje continua no Patrulha do Espaço e que depois também foi na Argentina, lançou o Aeroblues. Rolando Castelo Júnior, monstro na bateria. O Patrulha do Espaço é uma banda dos anos 70 que eu recomendo você dar uma escutada. Uma outra banda dos anos 70 que eu queria que vocês dessem uma escutada e que até hoje lança discos aí, seria o Made in Brasil. O Made in Brasil até hoje faz um sucesso maravilhoso. Os irmãos Vecchione continuam na ativa e sempre com aquela influência de Beatles, Rolling Stones, etc. E como eu tenho aqui o DVD que eles lançaram, Made in Brasil, ao vivo no Centro Cultural de São Paulo, que é esse aqui. Então, se você quiser conhecer mais o som do Made in Brasil, vale a pena você dar uma escutada nesse DVD aqui, que ele é fantástico. Uma outra banda também dos anos 70 que eu recomendo é o Terço. O Terço é uma banda que na época, e até hoje, ela é considerada uma banda essencialmente de rock progressivo. Ela misturava muito o rock progressivo com a música mineira, enfim, e ela tem uma sonoridade maravilhosa, capitaneada pelo vocalista e guitarrista Sérgio Rindes. Para vocês terem ideia, já fez parte do Terço o Flávio Venturini, que depois se aventurou e formou o 14 Bis. O Terço é uma banda essencialmente de rock progressivo, uma musicalidade maravilhosa. O Sérgio Rindes é um excelente guitarrista. Eles lançaram um álbum icônico com a Orquestra Sinfônica, chamado Live at Palace, e eu tenho essa coletânea deles aqui, ó, que vem 2 CDs, O Terço, uma outra banda dos anos 70, que eu recomendo vocês ouvirem.
Finalizando as minhas apresentações de bandas dos anos 70, só estou passando por algumas bandas relevantes, eu gostaria de citar o Violeta de Outono, banda de progressivo também, nacional maravilhosa. Obviamente eu deixei de citar aqui uma infinidade de bandas, tais como o Som Nosso de Cada Dia, que até hoje continua lançando discos relevantes, Bicho da Seda, o Motor Perpétuo, que tinha o Guilherme Arantes. Então, eu acho que vale a pena você pesquisar a respeito das bandas nacionais dos anos 70 que tinha uma musicalidade extraordinária. E naquela época era muito difícil fazer rock and roll, mas mesmo assim os caras não abaixaram a cabeça e continuaram tocando devidamente seus instrumentos. Bom, galera, hoje o vídeo foi a respeito do rock nacional dos anos 70, espero que vocês tenham gostado. Divulguem o canal, compartilhem os vídeos, compartilhem o canal. É importante a força de vocês, estamos juntos e misturados. Forte abraço.